projetar e construir. Ok. A propósito disso, aqui também é uma pergunta interessante, é de Vianney Ochoa. Pergunta, você já teve um projeto arquitetônico no México? Qual? Sim. Eu já tive alguns projetos pequeninos, assim como a título pessoal, mas estive em projetos grandes. O projeto onde estive mais tempo era de Casas Reo, mas era Reo Residencial, no sul da cidade do México, perto do Hospital de Pemex, e chama-se Lomas del Pedregal. E foi uma experiência interessantíssima, e foi precisamente também o meu primeiro trabalho no México como arquiteto. E estar na obra completamente, eu aprendi muito e cresci muito com a arquitetura no México, sim. Ok. Eu também pergunto sobre os edifícios. Que edifícios acho que são os mais bonitos do ponto de vista arquitetônico, não só estético, no México, não é? Para si. Eu tenho que chegar à conclusão de que estudei restauro, assim como muitos dos que estudavam restauro, pelo amor aos monumentos. E tenho que confessar que o século XVI mexicano é o que me enlouquece realmente. Ir a Calpan, ir a Huejotzingo, como disse, ir a Actopan, Hidalgo, é uma loucura. São conventos gigantescos e com toda aquela arte que mistura o pedretresco de que falávamos, o Renascimento, com toda a mão de obra indígena. A delícia de ver os anjinhos à volta de Jesus, e que são índios, é absolutamente... É uma delícia para mim. É muito mais bonito que ver um convento do século XVI na Europa, e até também às vezes mais interessante que ver arquitetura pré-hispânica, porque há aquela mistura, um encontro entre culturas que eu adoro ver. E que, olha, a propósito disso, temos aqui um arquiteto, um estudante arquiteto, Andrés González Amora, e ele comenta, na FES não se fala do estilo manolino, mas acho que é confundido com o arte tequiti, perdão, desculpem, onde as culturas pré-hispânicas colocavam coisas a respeito de sua cultura antes da chegada europeia. Não sei se tem algo a comentar a respeito disto. Não tenho, mas posso investigar para ver se vejo paralelismos. A arquitetura manuelina trazia a sua inspiração mais da Índia e do Oriente, porque por causa do Tratado de Tordesilhas, já sabem que tal, não sei o que, aí Portugal se dedicou mais ao lado direito e Espanha ao lado esquerdo, e então foi mais aí que se foram buscar as influências, mas pode ser que sim. O Diogo Durán pergunta qual é o seu estilo arquitetônico preferido, tanto de Portugal como do México. Sim, do México definitivamente é o século XVI, com toda aquela mistura que varia entre Renascimento, Gótico e Plateresco. É o que me chama mais a atenção. Do pré-hispânico, sim, comentei, a minha experiência mais fantástica até hoje foi o Uxmal. Gosto muito mais, lamento, gosto muito mais de Uxmal que de Chichén Itzá. Chichén Itzá parece-me... não sei, aborreceu-me, lamento. Uxmal, eu fui a Chichén Itzá, depois fui a Uxmal, e em Uxmal senti-me muito melhor. Talvez porque está menos preparado para o turismo, menos vá por aqui, não suba aqui, não passe aqui. E em Portugal e na Europa é o estilo românico, o período de arquitetura que mais me agrada, talvez porque é o momento na Europa em que se vê algo mais parecido, com que dá mais ternura, como os índios anjinhos do México no século XVI, que é a ingenuidade na arquitetura, naif.
É muito O interessante. estilo românico é de que séculos? 10, 11, 12. 10, 11, 12. É propriamente medieval, da primeira etapa, não é? Antes do gótico, exato. Sim. Ok, sim, antes do gótico, exatamente. Sérgio, eu gostava de que continuasse a falar aqui também, falta falar também do estilo umbalino em Portugal, que é bem... Não sei se podia comentar brevemente, já para finalizarmos, devido ao tempo, mas que comentasse o famoso estilo umbalino de Portugal, de Lisboa, não é? A que faz referência porque é importante, não é, para Portugal e eu acho também para o mundo. Sim, o estilo pombalino foi um estilo que vem depois do Barroco e corresponde na história à mesma época que o Hospício Cabanhas, em Guadalajara, ou outros edifícios neoclássicos, ou seja, corresponde ao neoclássico mexicano, e tem a ver muito exatamente com a reconstrução... Isto é século XVIII, não é? Século XVIII, transição para o XIX, e tem a ver com a reconstrução do centro de Lisboa, com requerimentos antissísmicos e com uma quadrícula tal como o centro da Cidade do México. Quer dizer, é a arquitetura da época ilustrada, pós-medieval, da era moderna, e, claro, não vamos fazer as ruas todas estreitas como estavam aí, onde tudo caiu em Lisboa, mas sim vamos fazer o que aqui na Cidade do México e no México, no seu conjunto, se chama um tablero. E os edifícios são antissísmicos, muito práticos, muito funcionais. É isso que é inovador. Ok. E essa influência então também está no México? Mas é a partir do estilo pombalino ou não tem nada a ver? Foi por outra via? Não sei. Não tem muito a ver, mas realmente há um movimento mundial que é a iluminação. Naquela época, o século das luzes, a Revolução Francesa, tudo isso que se sucede ao Barroco e que tem a ver com aquilo, a iluminação, o Voltaire, o Lavoisier, sei lá. Está a ver? Estava à procura do Rousseau. Muito bem. Sim. Ok. E pronto, a propósito de zonas sísmicas, Portugal e Lisboa está numa zona sísmica, altamente sísmica, o terremoto de 1755, que deitou abaixo Lisboa, principalmente a Baixa, não é? Que é conhecida atualmente como Baixa Pombalina. Para quem não sabe, Baixa é o centro da cidade, que em Portugal utilizam essa palavra para falar. Eu vou ao centro, não dizem assim, dizem eu vou à Baixa. E eu sempre tive a pergunta porquê que se chama Baixa o centro da cidade em Portugal. E pronto, porque sendo o México um paralelismo, também é uma cidade de uma região sísmica altamente com grandes problemas de terremotos. E então queria perguntar primeiro porquê que em Portugal os centros da cidade chamam-se baixas e qual é a comparação, qual foi, se já teve experiências de viver sismos, terremotos na cidade do México e em Portugal também, não é? Sim. Os sismos em Portugal fazem cosquilhas. Quer dizer, já me aconteceu ter algum sismo ridículo em Portugal e ver as pessoas assustadas e eu, por favor, isto não é nada, não é? Aqui sim, claro. Aqui, claro que os sismos... Eu tenho vivido sempre no sul da Cidade do México e, como sabem, é o Pedregal e aqui as coisas não há muitos acidentes graves, então é curioso que quando há um sismo, mesmo dos mais fortes, eu fico preocupado com o resto da cidade, com todas as pessoas que na Cidade do México vivem sobre este prato de sopa que é... de gelatina. Que é o lago, não é? Vi aí uma pergunta sobre a gaiola, pois realmente o que sim é na arquitetura pombalina, de que falávamos da Baixa Pombalina, sim há uma estrutura que
que é mais elástica, que é de madeira, que é a gaiola pombalina. Vai-se aos edifícios e leva algo de elástico. Nas últimas construções, tipo Torre Maior e todas aquelas torres de reforma, nota-se que a forma de resistir a um sismo não é a dureza, mas sim